Olá, boa noite. Como estamos nessa quarta-feira, dia 6 de maio? Começando aqui essa live especial aqui. Olá, boa noite, tudo bem? Que bom recebê-los aqui na minha sala. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito querida para mim, uma pessoa especial, né? Eu tenho feito aí, para quem tá me acompanhando, tá vendo que graças ao meu ânimo, eu voltei a fazer lives, né? As minhas lives semanais aí das 14h32 toda terça-feira, né? Tá acontecendo. Tá sendo muito produtivo, tenho recebido aqui os espectadores com suas dúvidas, a gente divide a live e a pessoa, além de ganhar a solução das dúvidas, ainda depois lá no direct pode conversar comigo e ganha uma sugestão de rotina aí atualizada, né? E aí, às quartas-feiras, eu inaugurei a semana passada essa proposta de estar com convidados, né? Com pessoas com as quais eu convido aqui para dividir algum assunto. Opa, não quero encerrar nada. Algum assunto que seja pertinente, que tenha algum paralelo, né, com o sono, com o desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano, né, que tem muita coisa aí pra gente conversar. E aí, pensando nessas convidadas, eu jamais poderia deixar de convidar essa pessoa maravilhosa, né, que é a doutora Juliana Parada. A doutora Juliana Parada, ela é médica psiquiatra, a especialização dela é em psiquiatria perinatal, ou seja, depois ela pode explicar melhor, mas pelo que eu entendo, ela trabalha especificadamente com mulheres grávidas e que estão aí no puerpério, né, que é esse período de 0 a 2 anos da criança nascida já, né, e ela trabalha com a saúde mental da mãe, que é uma coisa muito importante na criação de filhos, né? Tendo em vista aí que a mãe é o principal pilar da criação nesses primeiros anos de vida, né? Boa noite para todo mundo que está chegando e acenando e mandando carinhas de coração. Fico muito feliz que vocês estão aqui comigo para ouvir sobre um assunto tão importante, né, que é essa saúde mental de nós, todas mães, né? E aí eu estava contando para vocês a respeito da Juliana e eu vou ter essa liberdade de chamá-la de Juliana porque ela foi minha cliente, né? Eu tive a sorte de encontrar a Juliana no meu caminho e eu atendi ela quando o filho mais novo dela, o segundo filho, estava com 9 meses, o Nuno, e quando eu cheguei lá a situação dela era bem extrema, bem crítica, né? A Juliana estava sem dormir já há muitos meses e ela dormia em cama compartilhada com o bebê contra a vontade dela, tá? Só para deixar bem claro. E o bebê acordava de 40 em 40 minutos praticamente para pegar o peito e voltar a adormecer. Nós fizemos um trabalho na casa dela e o bebê dela foi um desses bebês milagres, assim que eu falo, né? Ele em 3, 4 dias ele estava dormindo a noite toda. E eu aprendi muitas coisas com a Juliana. E uma das coisas que eu aprendi com a Juliana é que quando a gente se conversou e eu contei para ela a minha história, e eu contei para ela que eu tinha tido depressão pós-parto, né? E que eu me recusei a tomar remédio, porque eu achava que remédio era uma coisa que ia me deixar enfim, absolutamente dopada. Eu tinha essa noção, né? Esse estereótipo a respeito da medicação, né? E eu descobri com ela que eu poderia ter me tratado e ter saído da doença há muito mais tempo do que eu realmente saí, né? Porque realmente eu demorei muito
a me curar da minha depressão, porque eu não aceitava um tratamento medicamentoso naquele momento. E depois que eu conversei com ela, ela me contou que existem vários medicamentos seguros, né? Vários medicamentos que atuam em prol da saúde materna, compatíveis com a amamentação, né? Que era uma coisa que eu tinha muito medo quando eu estava doente e amamentando meu filho. Então foi uma pessoa que me ampliou horizontes, né? Uma pessoa que eu definitivamente tenho como parceira no meu trabalho. Eu encaminho pacientes para ela, ela encaminha pacientes para mim, né? E a gente trabalha em conjunto. Hoje ela está com esse projeto maravilhoso que se chama Sentir Mulher, né? É um ambiente aí com vários serviços ofertados para as mães, né? Para que elas se sintam mulheres. Isso é muito interessante. Então eu vou chamar a Juliana para começar a live aqui, para a gente começar a conversar, já fazendo as honras todas que eu fiz, que ela merece. Ainda. E vamos bater esse papo mais que importante aqui. Boa noite, Tamara, Bia. Ei. Olá! Tudo Ai, bom? querida. Querida, que saudade de você. Bom te ver assim. Pois Você tá tão é. bonita. Obrigada, obrigada. Você tá linda com esse cabelo novo. É, Quando eu... Comigo, Ah, então, olha, a live está sujeita a interrupções. Vem cá, Nuno. quer brigar comigo. é o Nuno? Esse é o Nuno. Vem cá, Nuno. Vem Gente, nossa senhora, olha aí, eu peguei a minha criança aí, uma das minhas crianças aí. Deixa eu ver ele, como é que ele está. Foi inacreditável, viu, Nuno? Eu vi você falando que foi tipo um bebê milagre. Foi, ele foi. É. Mamãe, E já tá faz de quase dia de 4 manhã. anos agora. Olha o Tá tamanho. aqui dia de manhã. Oi, Nuno. Oi? Que vergonha! Nuno, como você cresceu, Nuno? Você cresceu muito, menina. Você cresceu muito rápido. Sabe quando você era um bebezinho, ela foi lá em casa te ensinar a dormir? A Débora. Sabia? Ela que te ensinou a dormir? Ela, ó. É. Eu peguei você no meu colinho, bichinho. Eu peguei você no meu colinho. Coisa linda, gente. É tão bom ver assim os casos que eu chamo de casos posteriores, né? A gente vê o bebê pequeno e depois vê ele crescer. Em geral, recebo muitos retornos assim de pessoas que fizeram a consultoria há tantos anos aí, né, Ju? Vai fazer 3 anos aí alguma coisa que a gente fez e que tiveram resultados muito positivos e continuam tendo resultados, né? Continuam colhendo, vamos dizer aí, os frutos, né, do trabalho, que são os frutos que eu considero os frutos mais doces, assim, eles vêm a longo prazo. Por mais que a gente tenha uma oscilação ou outra aí no sono, a gente vê que realmente o trabalho tem uma fundação, uma base muito boa, porque a gente fica bem tranquilo depois, né? Não sei como é que tá aí na sua casa, você pode até aproveitar para falar pra gente aí como que era a sua vida primeiro, né? O que aconteceu com você, né, Juliana? Que é essa pessoa aí que trabalha com saúde mental materna, né? O que aconteceu com a sua saúde mental quando você me contratou? O que estava acontecendo? Eu só me lembro de chegar na sua casa e encontrar a Ana Hickman em privação de sono, né? Porque você era a cara dela quando você tava com aquele cabelo loirinho, né? Você tá mais linda do que ela agora. Então, eu tava numa situação limite, né? Eu vi, Nuno. Tava numa situação bem limite, né? O Nuno tava com 9 meses e eu tava super bem no pós-parto. No pós-parto dele eu não tive depressão. Então, eu até que aguentei bastante tempo essa questão de privação de sono.
E fui tentando me adaptar de um jeito que eu não queria me desgastar muito, não, com rotinas. Então, deixei no fluxo da livre demanda, e enfim. Mas o padrão de sono dele foi piorando, né, com o passar dos meses. Então, todas as estratégias que eu fui adotando, chegou um momento que eu não tinha mais condições de sustentar, porque a gente estava mesmo. Eu estava dormindo no sofá-cama, no escritório, com ele, e ele acordava de 40 em 40 minutos, hora em hora, e mamava. Então, eu estava acordando 9, 8 vezes por noite, né? Então, já estava naquela situação super irritada, brigando com todo mundo. A questão do... Essa é a pessoa. Acho que está querendo me pôr para dormir. Eles que está fazendo ritual. Deixa assim, então, deixa assim escurinho, mas põe essa capa e dá licença para a mamãe, tá bom? Então você tem que ficar com a porta fechada. Tá bom, com a porta fechada. Tá bom. Você tá no escuro, viu, Ju? Eu sei, vou acender agora. Acho que ele me pôs para dormir com a porta fechada. Mas estava nessa situação, né? E já brigando com o marido, querendo pedir. Aliás, eu cheguei a pedir, eu saí de uns plantões que eu dava, porque não tinha condição de eu ir dar um plantão de 12 horas depois de ter passado a noite inteira acordando. E não dava para assumir a responsabilidade, né? Então estava bem crítico mesmo, já estava num limite assim de não aguentar mais. Se eu não intervisse, acho, naquele momento, aí eu acho que eu podia entrar de novo num quadro de depressão, sabe? Aí eu podia. Ô, Ju, aproveitando pegar um gancho aí no que você falou assim para mim. Eu com o Nuno, eu me lembro disso perfeitamente. A gente conversando na sua casa, você falou, eu com o Nuno eu resolvi relaxar um pouco mais, porque com o Brás eu fui muito rígida, né? Eu acho que você seguiu aquele método da encantadora de bebê, se eu não me engano, né? Com o Brás. E eu acredito que você não teve problemas de sono com o Brás, né? Me conta isso um pouquinho. O que aconteceu, né, com o Brás? E aí você teve segundo filho, então provavelmente você não teve grandes problemas de sono, né? E com o Nuno você deixou a coisa mais solta mesmo, e a coisa foi virando aquela bola de neve, aquele círculo vicioso, né, da privação de sono extrema que você comentou aí. Fala um pouquinho para mim, com o Brás você teve depressão pós-parto? Tive. Com o Brás eu tive. E foi muito louco isso, porque foi quase um paradoxo, assim. Com o Brás, eu tinha, sabe, lido Encantadora de Bebês, eu tinha lido 12 Horas de Sono com 12 Semanas de Vida, eu tinha lido alguns livros assim. Então, desde o começo, eu me preocupei muito em colocar os ritmos para ele, sabe? Então, assim, eu tive uma orientação de amamentação que também não foi adequada. Tomei medidas por orientação que atrapalharam a descida do leite, depois eu tive dificuldade de amamentação, enfim, já estava tenso. E eu comecei a adotar uma rotina muito rígida. Então eu fiquei muito neurótica com isso, sabe? Porque tudo tinha que ser naquela hora, que não podia atrasar, não sei o quê. E eu ficava em função. Às vezes ele acordava, sei lá, depois de 40 minutos de soneca, e estava escrito no livro que tinha que ser 90 minutos, eu ficava lá mais 30 minutos tentando ele fazer dormir, e ele não dormia. Então eu também não relaxava com isso, sabe? Então, assim, ele foi um bebê que com 4 meses de idade, ele passou a dormir a noite toda. E inicialmente ele não teve problemas de sono, assim. Mas aí eu não sei se tem relação. Com 2 anos e meio ele teve um período longo de terror noturno. E hoje ele é mais inseguro para dormir do que o Nuno, entendeu? O Nuno eu fui mais relaxada e depois eu fiz uma transição até mais abrupta, mas ele já tinha 9 meses, já era um bebê mais maduro, talvez mais preparado para isso, neurologicamente mesmo. Então, quando eu resolvi pôr ordem na casa, também a ordem foi posta, né? Eu já estava com energia para fazer isso.
até preparada para um processo que eu imaginava que seria mais longo, né? Eu pensava, não, pode ser umas 2 semanas, assim, bitoladas, assim, mas, né, agora eu tô com energia para isso, já não tinha outro caminho. E, então foi muito tranquilo. Então foi isso. Na terceira noite ele dormiu a noite inteira. E hoje ele dorme muito mais fácil. Ele dorme sozinho, ele deita no sofá e dorme, ele deita na cama e dorme. Eu posso sair do quarto. Então ele é muito mais seguro na hora de dormir do que o Brás. Aham, uhum. A gente nunca vai saber se realmente tem alguma relação, né, com o que aconteceu, mas uma coisa que você falou que eu acho interessante pontuar é que o Nuno estava muito pronto para aquela intervenção, né? Um bebê de 9 meses, ele realmente. As pessoas me perguntam, eu até tem um videozinho sobre isso que eu falo, né? Qual a idade ideal para a gente fazer uma intervenção no sono? E aí existem várias, por exemplo, a partir de qual idade eu posso fazer essa intervenção, que seria aí eu trabalho, assim, a partir de 4 meses, né, de fazer uma intervenção mais rígida, mais incisiva, apesar de ter maneiras de educar o sono já desde o começo da vida, tá? Com técnicas de esterogestação, enfim, de ajudar a criança aí a atingir o máximo potencial de sono que ela tem, naquele momento do desenvolvimento neurológico que ela tá, que é o que você falou. Agora, a idade ideal, sem dúvidas, é entre 7 e 9 meses de idade. É a idade onde eu vejo resultados muito rápidos, como foi aí na sua casa, e pouquíssimo trabalho, no sentido de pouquíssima resistência do bebê, o bebê responde muito rápido, ele realmente está pronto, né? Então, eu acho que aí realmente a gente tinha uma conjunção de fatores favoráveis, né? Que era a sua decisão como mãe, em primeiro lugar, né? A sua decisão, a sua segurança de fazer aquela intervenção. E o Nuno realmente está pronto para aquilo. Na verdade, a postura que você estava tomando naquele momento, ela já estava até prejudicando ele, né? Porque ele também já não estava muito satisfeito com aquilo, né? Ele não se encontrava satisfeito. Então, acho que o ponto é esse, sim. E uma coisa que você comentou da depressão pós-parto com o Brás, né? E você falou que ele era um bebê, praticamente um bebê modelo, vamos dizer assim, um bebê que você conseguiu aplicar intervenção da encantadora de bebês, que não é muito fácil, assim, o método dela, né? Eu considero, só para esclarecer, eu acho o trabalho da encantadora de bebês louvável, tá? Assim, eu aprendo muita coisa com ela, mas eu não trabalho com o método dela por não acreditar na eficiência dele. Eu realmente não acredito na eficiência do método, tá? Eu vejo muitas mães caírem na mesma armadilha que você caiu, nessa rigidez muito grande, em um momento que não adianta você ter rigidez com um bebê menor de 4 meses, tá? O bebê oscila muito. Então, hoje é outra abordagem que a gente usa nesse momento da vida. Mas que funciona, vamos dizer assim, que o método dela, se você aplicar, ele funciona? Funciona, né? Vai deixar a mãe estressar. A que preço? Né? Qual é o preço que a gente vai pagar? Mas você estava me dizendo que você teve depressão pós-parto com o Brás e que ele era esse bebê que dormia a noite toda com 4 meses. Então, a sua depressão pós-parto, ela não foi intimamente ligada com a privação de sono, correto? A gente pode tirar essa conclusão, porque no meu caso, Ju, a minha depressão pós-parto, ela foi absolutamente ligada com a privação de sono, tá? A privação de sono extrema agravou o meu quadro, né? Eu não acho que foi a privação que causou a depressão, mas eu acho que agravou muito o meu quadro, né? E eu acho que essa depressão talvez tenha a ver com o nascimento da mãe, né? Com esse momento em que a gente se vê diante dessa revolução que é ser mãe, né? E a gente tem que lidar com essa mudança de realidade muito abrupta, que é o nascimento do primeiro filho. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que sim, dá para perceber que em algumas mulheres a privação de sono tem um peso maior e mais decisivo, assim, no desencadeamento de um quadro, né? Para algumas famílias, a questão do sono do bebê realmente se torna um problema familiar, né?
que começa, inclusive, a interferir na dinâmica do casal, os dois ficando estressados, irritados, brigando, né? Assim, e fora, sem contar o quanto algumas mulheres são mais sensíveis mesmo, em termos de, com a privação de sono, mesmo se todo o resto estivesse bem, mais irritadas, né? Mais impacientes ou mais ansiosas, não conseguirem descansar durante o dia, vai virando um ciclo, né? Então, Pessoal, estamos aqui com interferências externas infantis na live. Coisa aí totalmente compreensível diante do nosso quadro de quarentena e pessoas confinadas, crianças confinadas. A gente tem que fazer uma live só para falar disso em algum momento. As soluções, né, para essas crianças confinadas aí. Mas, Ju, isso eu percebo nitidamente. Pessoas que são mulheres que são mais afetadas pela privação de sono e outras mulheres que conseguem lidar com isso melhor, né? Isso, Mas até falando um pouquinho desse quadro que a gente está de pandemia, né? Dessa situação que nós estamos, quando começou esse processo, assim, bem no começo mesmo, porque eu já estou há 50 dias confinada, vamos dizer assim, eu me senti nos primeiros dias como se eu estivesse naquele pós-parto imediato, né? A sensação que eu tive, eu acho que eu tive uma sacada muito rápida e eu consegui virar minha chave, porque o gatilho que aconteceu ali naquele momento já começou a me levar para, né, para abaixar minha energia, eu já comecei a querer ficar muito deitada, sem fazer nada, né? E aí, como eu já sei que isso é um sintoma, assim, né, de uma possível volta da depressão, eu já virei a chave e fui fazer faxina, literalmente, tá? Fazer faxina me ajuda muito a colocar minha cabeça em ordem, né? Me ocupa, limpa meus lugares, limpa minha cabeça. E a faxina, gente, ela me salvou no início da quarentena, sabe? Ela realmente me salvou, assim. E essa sensação desse confinamento é uma coisa muito comum na mulher em pós-parto. E eu gostaria que a gente falasse agora mesmo diretamente com essas mulheres que estão em pós-parto durante o confinamento social, né? O quanto esse é desafiador, né? E o que a gente pode fazer, Ju, para melhorar um pouquinho, para amenizar um pouco essa situação? Quais são as recomendações que você daria no seu consultório, por exemplo, se a gente chegasse lá agora? Boa pergunta. Eu acho que caberia, assim, tentar implementar uma rotina, né? Não com expectativas imediatas, mas tentar criar um ritmo para casa, né? Porque vai estar provavelmente só a mãe e o pai, né? Talvez algumas funcionarem, algumas famílias com privilégios ou com possibilidade de ter isso, né? Mas muitas vezes vai estar só o casal e possivelmente vai precisando trabalhar, né? Uhum. Então, assim, acho que implementar uma rotina de dia, noite, claro, escuro, essas coisas sem maiores expectativas no começo, né? Acho que é importante, independente de quarentena ou não, manter no início o aleitamento em livre demanda, isso vai ajudar também depois, até na rotina de sono da criança, da mãe, enfim, né? Então, não apegar muito com isso de relógio, de horários, mas tentar fazer né, algo previsível. Mas Um ritmo que a gente chama. Uhum. Ritmo, né? E com relação à saúde mental da mãe, assim, fazendo um gancho com o que você estava falando, porque de fato a privação de sono vai desencadear quadros psiquiátricos em várias mulheres, ou que não tinham nada antes, ou que já tiveram, mas estavam bem até então. E isso a gente fala privação de sono desde a gravidez, viu? Porque a privação de sono na gravidez, a insônia decorrente de ansiedade, por exemplo, ou de um quadro de depressão na gravidez e a mulher não consegue dormir, isso também tem impactos depois, né? Também aumenta o risco dela ter depressão pós-parto, quadro de ansiedade e outras complicações obstétricas. Mas, enfim,
Então, se a mulher é muito sensível à privação de sono, percebe alterações nítidas, já sabe que tem essa tendência na vida, ou está percebendo que está assim, o ideal, se a gente fosse falar de prevenção em saúde mental materna, seria que a mãe tivesse possibilidade de dormir pelo menos 5 horas seguidas. Possivelmente não vai ser possível implementar isso com um recém-nascido em casa, mas talvez não diariamente. Mas se quando a mãe vê que ela está chegando no limite, que realmente ela precisa descansar, então naquela noite faz um esquema diferente, por exemplo, para começar a ter 5 horas de sono seguido, pelo menos nem que seja eventual. Acho que isso é um protetor importante, sabe, da saúde mental da mãe. Com questões do aleitamento materno mesmo, como é que vai ser oferecido o leite, se vai ser um leite ordenhado, quem que vai te orientar a como fazer esse processo, né? Concatenar isso também de uma forma que possivelmente não interfira na amamentação, né? Que é um ponto importante. E mesmo que seja eventual, né? Então, assim, É um grande os desafio. pais, os casais que estão sozinhos, né? Oi? É um grande desafio Fala, isso, Ju. Porque, assim, eu vou te falar agora, novamente, trazendo a minha experiência pessoal. Eu não consigo não trazer a minha experiência pessoal, porque todo esse papo mexe muito com as minhas memórias de pós-parto. E hoje que eu tenho esse nível de consciência que eu tenho, né? E muito, principalmente pelo nosso encontro aí na vida, eu percebo que eu poderia ter tomado certas medidas, né, lá atrás, que eu não tomei muito por essa questão da amamentação, tá? Então, vejam só, eu sou de uma geração de mães, né? Eu acho que a Juliana também, porque o Brás tá com 8? 7. O Davi tá com 6 anos, né? Então nós estamos aqui nós fomos mães aí praticamente no mesmo período, nós somos da mesma geração, vamos dizer assim, de mães, tá? A minha geração de mães, ela veio com um ativismo muito forte em torno do parto natural e da amamentação em livre demanda, né? Então, isso foi muito importante para minha formação como mãe, mas hoje eu tenho essa consciência de que me atrapalhou um pouco, né? Nas tomadas de decisão que eu precisava ter tido lá atrás para eu não ter chegado onde eu cheguei, né? Porque eu tive o privilégio, Ju, de ter a minha mãe comigo os primeiros 3 meses de vida do meu filho, né? E a minha mãe, não é todo mundo que sabe isso, eu sou do interior de São Paulo, né? Então, a minha mãe, ela veio do interior de São Paulo para Belo Horizonte para ficar comigo aqui 1 mês, que seria o primeiro mês do bebê, a chamada lua de leite. Tem uma criança aí se vestindo aí na câmera, gente. Ô, gente, é muito... A gente tem que dar risada, mesmo. Oi, Nuno, tudo bem, Nuno? Senta aqui comigo, pode sentar, eu concordo, Débora. Tô tentando ajeitar. Tá tranquilo. Olha só, e aí o que aconteceu, Ju? Mesmo tendo a minha mãe aqui, a minha mãe acabou ficando mais tempo do que ela tinha previsto, né? Porque eu fiquei doente, né? E ela percebeu que eu estava doente, ela percebeu que eu precisava de ajuda, então ela foi ficando comigo, porque ela tem essa possibilidade. Então eu tive realmente o privilégio de tê-la do meu lado. E teve várias vezes, gente, assim, só pra gente pontuar e deixar contextualizado. O meu filho, ele acordava de 40 em 40 minutos, sempre. Eu nunca dormi 3 horas seguidas, 4 horas seguidas, 5 horas seguidas era assim um luxo, né? Como você falou. E várias vezes a minha mãe falou: filha, deixa ele comigo para você dormir 1 noite. Você tira o leite, deixa que a mamãe dá para você. E eu não aceitava aquela condição. Eu não aceitava.
não amamentar o meu filho, eu não aceitava que ela fizesse o trabalho que supostamente era meu, eu não aceitava usar mamadeira, eu não aceitava nada, eu não aceitava chupeta, eu não aceitava nada. Eu tinha um radicalismo, uma mente um tanto quanto fechada assim para isso, sabe? E eu acho que isso contribuiu muito para eu chegar onde eu cheguei, porque eu só fui dormir, gente, uma noite inteira mesmo, depois que eu fiz uma consultoria de sono. Meu filho tinha quase 6 meses, né? Então foi um período longo, prolongado, de uma privação de sono extrema, tá? Não é uma privação de sono que é uma privação de sono que a gente pode falar que é natural de quando a gente é mãe de criança pequena, gente, né? Porque isso a gente tem que saber, né? Nós não vamos mais dormir como a gente gostaria, né? Ninguém mais vai dormir o tanto que gostaria, do jeito que gostaria. Isso é fato, gente. Depois que você teve filho, isso mudou na sua vida. Mas existe um ponto, né, gente, de privação de sono suportável, vivível, e uma privação de sono extrema que nos leva nesse lugar que eu cheguei e que outras mulheres que eu acompanho chegaram também, né? Então isso é uma questão muito séria que a gente precisa debater, sabe, gente? Que a gente realmente tem hora que a gente precisa abrir mão de algumas coisas em prol de outras. Tem uma bolinha da caneta? A gente tem uma cobrança, uma autocobrança muito grande, né? Como mãe, não é só nossa, é externa também, mas eu, pelo que eu converso com as minhas mães, eu percebo que elas têm muito essa cobrança interna mesmo, de ser essa mãe perfeita, de ser uma mãe incrível, maravilhosa, uma mãe que atende o seu filho 12, 13 vezes de madrugada, e que é isso que faz ela se tornar uma boa mãe, né? E aí a gente tem que... aí eu vou chegar num ponto, né, que acho que tem tudo a ver com esse papo, que é justamente a gente entender essa relação simbiótica emocional que acontece entre a mãe e o bebê, e que se essa mãe não está com a saúde mental em dia, o seu bebê também não está legal. O seu bebê não está legal, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho, Ju, pode falar você agora que o Nuno deu um tempinho aí para você. Não, é exatamente, é impressionante isso, né? É impressionante, eu vejo muito isso na minha prática clínica e eu falo com as mulheres. Porque quando as mulheres vêm me procurar, elas já ultrapassaram esse estágio, elas já vêm na depressão, elas já vêm usualmente com um quadro de depressão, de ansiedade, enfim, já está desencadeado. E eu sempre falo para elas, tanto com relação a assegurar que o tratamento é seguro na amamentação, que tem várias opções, que dá para usar tranquilamente amamentando, e que a mãe melhora muito, e quando a mãe melhora, o bebê melhora, o sono do bebê melhora, o bebê fica mais tranquilo, o ambiente inteiro fica mais tranquilo. Então isso também reflete no sono do bebê, né? Todos. Pode dividir todos. Fecha pra mim, por favor. Eu vou pegar E aí isso reverbera totalmente, conforme a mãe vai ficando mais tranquila, mais segura, com um humor melhor, deixando, né, assim, até uma linguagem corporal que você imprime, né, a energia quando você pega o bebê, se você tá tensa, se você tá relaxada. Claro que o bebê responde a isso, claro, né, é muito notável, Então uma coisa interfere diretamente na outra, né? E para algumas mulheres, inclusive, por exemplo, que chegam mais com medo, por exemplo, de fazer um tratamento e falam, olha, eu entendi que eu estou deprimida, que eu estou com um quadro de ansiedade, mas eu não quero usar o medicamento como primeira opção, porque eu tenho muito medo, isso, aquilo, pro outro, e a gente conversou e ela não quer, né? E se for um caso assim que a gente está falando que a privação de sono é um fator notável do adoecimento psíquico dela, então assim, ok. Então faça uma consultoria de sono, coloca o teu sono em dia e aí vamos ver se isso vai ser o suficiente para você melhorar ou não. Então você faça isso, regularize seu sono e volta, por exemplo, daqui a um mês,
para eu te reavaliar. E aí a gente vai saber qual que é o impacto da privação de sono, né? Se só isso vai ser suficiente, ou se só isso já vai ter super melhorado a vida dela, mas não vai ser suficiente ainda, né? Então... Muitas vezes vamos dizer, a solução da privação de sono ou a amenização dessa privação de sono, ela melhora bastante o quadro de saúde mental, porque por motivos óbvios, né, gente? Porque ninguém é vivo, ninguém é um ser humano adorável, amável, se não dormir, né? Isso é um ponto, assim, a pirâmide de Maslow nos ensina isso, assim, no mais básico dos básicos, né? Eu vou aproveitar para olhar aqui um pouquinho esse chat, gente. Eu estou achando muito interessante aqui algumas coisas que eu vi, porque dormir é essencial, isso mesmo, Luciana. Você falou aqui, Tainá, né? Tainá Carvalho, que você tem muita dificuldade de aceitar ajuda até hoje, né? E aí embaixo tem aí um comentário, querida, quando a mãe melhora, ela aceita ajuda. E é muito verdade isso, né? A gente, eu tenho eu acho que assim, gente, a gente quando nasce mãe, a gente tem assim, eu vou perguntar agora e todo mundo pode levantar a mão aí dentro de casa aí para me falar. Quem aqui não tem dor nessa parte aqui, ó, das costas? Qual dessas mães que está aqui hoje não tem dor nas costas? Se você não tiver, você pode levantar a mão aqui no chat, tá? Porque quase 100% das mães que eu conheço, que eu trabalho, elas sentem dor aqui, ó. E essa dor, gente, a somatização dessa dor significa carregar o mundo nas costas, né? A mãe, principalmente do bebê pequeno, quando ela recebe aquele bebê no colo, ela sente que ela está carregando o mundo, né? É uma responsabilidade muito grande. Você só se dá conta dessa responsabilidade, gente, quando seu bebê nasce, tá? Quando ele tá na sua barriga, tá tudo lindo, você faz o que você quer, você vai onde você quer, você volta onde você quer, você escuta. Agora, quando o seu bebê nasce e cai no seu colo e você percebe que você é a única pessoa que acalma aquele bebê, muitas vezes, você é a única que o alimenta e que ele depende de você mais do que fisicamente, ele depende de você emocionalmente, esse peso dessa responsabilidade não é fácil de carregar. E aí a gente carrega aqui, ó. E aí começa a ter dor nas costas, começa a engruvinhar o corpo, tá? E essa dificuldade de aceitação de ajuda tem a ver com essa responsabilidade que a gente carrega. A gente acha que a responsabilidade é nossa, até a gente entender com a maturidade da maternidade, olha só, com a maturidade da maternidade, que ninguém cria uma criança sozinha, gente. Ninguém. Todo mundo precisa de ajuda. E, na verdade, aquela velha frase, né, de que é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança é muito verdadeira. E nós estamos sentindo isso na pele agora, na quarentena, né? O quanto é difícil ficar você no seu núcleo familiar com seu filho, porque o seu filho precisa de outras pessoas no convívio dele, né? Não é só outros adultos, são outras crianças, né? Enfim, além de vó, de tia, eu tô falando de outras coisas, né? Que tem que chegar. Então, essa aceitação da ajuda, ela é, na verdade, para mim, tá, Tainá? Falando diretamente com você, foi o passo principal para eu começar a me curar. Se eu não aceitasse ajuda, eu não ia conseguir estar aqui hoje, gente. Eu falo isso sem tabu nenhum, porque eu pensei em acabar com a minha vida várias vezes durante esse processo de depressão. Né? Eu falo isso sem problemas, porque eu já estou me perdoando, já me perdoei, né? Já estou perdoada de mim mesma. Mas isso é verdade. E quantas mulheres não pensam nisso e quantas não fazem isso? Né? Então, é uma coisa séria que a gente precisa tratar como doença, porque é doença. Né? A gente não pode normalizar, naturalizar aquela situação. E aqui eu escutei a moça falando aqui, né? Eu tive psicose pós-parto. Nayara, eu tive psicose pós-parto e eu entendo hoje que a medicação é essencial para melhorar. E realmente, gente, tem casos que sem medicação a gente não consegue. Você pode solucionar a privação de sono e a mãe continua daquele mesmo jeito, Ju. Né? O que você estava falando. Sim, exatamente. Se
fez as medidas e melhorou a privação de sono, porque mesmo que o bebê não vai, fez a consultoria, vai dormir a noite inteira, ok, mas com certeza vai melhorar o padrão do bebê. Com certeza o padrão melhora. E isso alivia a mãe em alguma medida. Mas, enfim, ajustou das melhores formas possíveis, já está conseguindo um nível de descanso que seria o suficiente, que a gente até consegue mensurar um pouco comparando com as outras mães, porque a gente vê mães num estado psíquico normal e outras não, é muito evidente para a gente que trabalha com isso, né? Mas enfim, às vezes mesmo melhorando isso, a mulher não vai melhorar. E aí, bom, eu acho muito complicado falar para uma coétera assim, tá, então você não quer tomar medicamento? Ok. Então você vai fazer uma consultoria de sono, estando deprimida e ansiosa, né? Então, ok, você der conta. Você vai fazer exercício físico, pelo menos 150 minutos por semana. Você vai frequentar uma psicoterapia, 1 hora por semana. Você vai melhorar a sua alimentação e vai garantir no mínimo 5 horas por noite para você descansar. Essas seriam todas as medidas não farmacológicas. Agora me fala qual mulher em pós-parto consegue colocar isso em prática. E enquanto isso, aquele bebê está se desenvolvendo em um ambiente em que a principal cuidadora não traz um apego seguro para ele. Entende? Assim, então, às vezes as pessoas falam, a depressão pós-parto é rejeitar o bebê. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem mães que rejeitam o bebê? Tem. Com certeza tem. E é muito difícil admitir isso, né? Mas, claro que eu tenho uma abertura e a gente conversa sobre isso. Porém, outras mães que estão com quadros de transtorno de depressão ou de ansiedade cuidam do bebê perfeitamente. Mas pode ser um cuidado perfeito no sentido das tarefas que precisam ser executadas, mas ela não está ali com uma presença afetiva, sabe? Ela faz as coisas de uma forma mais automática. Ela não está tendo prazer, ela não está curtindo aquele momento. Então está tudo lindo, perfeito, arrumado, bebê arrumadinho, não sei o quê, mas aquela mãe não consegue estabelecer uma real entrega para o bebê. Então, pode ser uma relação que não é de rejeição, mas que é um comportamento com distanciamento afetivo maior, porque a mãe não se envolve, né? Ou pode ser uma mãe que fica excessivamente preocupada, com muito medo que aconteça alguma coisa, que o bebê engasgue de madrugada, que tenha morte súbita infantil, que tinha que checar se está respirando, pôr o carrinho do lado, não sei o que e tal, que ela fica tão insegura que a forma como ela lida com aquele bebê é uma forma tensa e insegura. É obsessiva. É Isso obsessivo. também vai apresentar para o bebê o mundo, por exemplo, como algo ameaçador. E ela não está rejeitando o filho dela. Então, assim, não importa de que maneira a mãe reaja, mas é muito, muito frequente que qualquer adoecimento psiquiátrico no pós-parto vai interferir na relação dela com o bebê. E isso vai acontecer no momento em que o desenvolvimento cerebral, neurológico, neurocomportamental, cognitivo, etc. do bebê é fundamental. E vai acontecer com aquela que é a principal cuidadora desse bebê, né? Então, quando a gente fala de saúde mental materna, além de estarmos falando das mulheres e de todo o sofrimento, a gente está falando do desenvolvimento do filho dela para a vida. E o quanto que isso interfere. Então, eu acho que o pós-parto não é um momento para a gente ser conservadora. Sabe? Se fosse um outro momento da tua vida, beleza, vai para psicoterapia, vai fazer atividade física, a gente espera o tempo que isso leva até você melhorar e tal. Mas, gente, no pós-parto, se o bebê está com 1 mês, com 2 meses, você vai esperar mais 2 meses para ver se vai precisar fazer alguma coisa para essa mãe. Pelo amor de Deus, tem recurso, é seguro. Então, assim como você falou de aceitar ajuda de terceiros, de uma mamadeira, de uma babá, do seu marido para pôr para dormir, que a gente não é substituível e tal, a gente também pode aceitar a ajuda de um medicamento. A gente pode aceitar tratar a nossa doença.
Isso vai interferir totalmente na sua relação com seu filho, com seu casamento, com o ambiente da tua casa, enfim, com o teu sono, com o sono dele. É um absurdo não fazer um tratamento psiquiátrico no pós-parto por desinformação, por preconceito, por essa coisa mesmo de estar muito arraigada numa crença que às vezes nem é verdade. Às vezes a crença pode até ser ótima, mas, gente, não é o que é o ideal, é o que é possível. Né? É o que é possível. Pois é, pois é. Não, e aí, assim, isso, agora você falou tudo, assim, porque na verdade, quando eu fui diagnosticada com a depressão, eu já tinha 5 meses de depressão, tá? Mas eu não sabia que eu estava doente, Ju. Eu não tinha essa noção, essa consciência. Por quê? Porque eu nunca tinha tido depressão, apesar de hoje ter essa consciência que eu sempre tive essa tendência, tá? Eu sou uma pessoa absolutamente intensa, uma pessoa que tende a ter melancolia muitas vezes. Eu sou uma pessoa melancólica. Eu gosto de sofrer, vamos dizer assim, quando eu preciso, sabe? Aquela coisa. Então, assim, eu sempre fui assim. Eu fui uma adolescente muito melancólica. Então, eu sempre tive essa tendência, mas eu não tinha essa noção de que o que estava acontecendo comigo era realmente patológico, por causa de um comentário que eu acabei de ver aqui da Marina, né? Dizendo esse discurso de que isso é normal nessa fase, né? Exatamente. Então, essa que é a dificuldade, tanto dos médicos que acompanham, quanto das mulheres. Porque os médicos também, muitas vezes a mulher até tem uma queixa, mas ele minimiza a queixa dela, não dá importância, às vezes nem pergunta como é que ela tá, por exemplo, emocionalmente. Ou diz, não, é normal, é porque você não está dormindo. Claro, qualquer mãe com uma criança de 3 meses vai estar desse jeito mesmo. Relaxa, sei lá, dá uma minimizada. Ou a mãe, que também, principalmente os que estão passando pela maternidade da primeira vez e adoecem na primeira vez, ela não tem referencial do que é isso. Ela imagina que, claro, assim, eu tô sem dormir, é isso, é aquilo, mas ela não sabe qual que é a intensidade normal, assim, entre aspas, aceitável que uma mãe, por exemplo, fique cansada ou exausta no pós-parto. Até que ponto essa exaustão deixa de ser uma resposta normal e passa a ser um comportamento, um sintoma de uma patologia. Então, aí as pessoas falam, não, mas claro, é normal, você tem um bebê de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses. Não, gente, mas às vezes não é normal, né? Assim, então também, até quando a gente vai relatar, as mães vão ter que se auto-observar muito agora, muito na quarentena. Elas vão ter que aprender a se diagnosticar sozinhas, sabe? Porque não vai ter gente visitando elas. A mãe delas não vai estar perto, muitas vezes, para poder ficar os 3 meses, porque percebeu que a filha não estava bem, né? Ela não vai estar convivendo muito diretamente com outras amigas. Às vezes o marido também minimiza, o marido também não entende, ele também está puérpero, também está privação de sono, enfim, isso começa a trazer problemas. Então, gente, quem vai olhar para essas mulheres na quarentena? A consulta de puericultura, não sei exatamente como é que está sendo feita em telemedicina. O obstetra vai ver uma vez, 1 ou 2 vezes depois do parto, e ela vai ficar o resto dos meses, tipo até o fim do ano, em casa, super restrita. Então agora é a hora da mulher aprender a olhar para ela. Tá. Ô, Ju, ajuda, né? A Marina tá perguntando aqui, ó, como identificar? Vamos falar um pouquinho da diferença entre estar cansada e estar deprimida, tá? Eu vou falar assim, bem rapidamente a respeito do que aconteceu comigo, tá? Eu tinha muita vergonha de falar o que eu sentia. Eu tinha muita vergonha, porque o que eu sentia não era adequado socialmente, tá? Principalmente por conta desse discurso assim, ai, é lindo, não é? Maravilhoso ter filho. Nossa, ter filho é a melhor coisa da vida. E eu pensava assim na minha cabeça, nossa, se você acha isso a melhor coisa da vida, sua vida era muito ruim. Porque a minha vida era muito boa, né? E eu sentia muita saudade daquela minha vida. Eu acho que essa nostalgia é natural, eu sinto até hoje um pouco isso. Mas teve um ponto, gente, em que eu pensava
Eu acho que foi o ponto que eu decidi realmente falar para a pediatra do meu filho, que foi a pessoa que me diagnosticou, tá? Foi a pessoa que me diagnosticou com depressão, foi a pediatra dele. Eu pensava objetivamente em acabar com aquela vida. Fosse a minha, fosse a dele, fosse a nossa, né? Então tem essa coisa assim que realmente era um pensamento objetivo, assim, o arrependimento de ter tido filho, né? Esse arrependimento assim muito frequente, muito constante. Não é aquele dia que você acordou e falou assim, ai, que saco que eu tive filho. Não, não é disso que eu tô Aham. falando, né? Eu tô Uhum. falando assim de você constantemente pensar que aquela vida que você está vivendo é muito ruim, né? Diante de tudo aquilo que você já viveu, enfim. Então, você tem alguma dica, Ju, de como a gente pode identificar isso com mais facilidade para essas mulheres que estão em quarentena agora? Aham. Então, muitas vezes a depressão, ela não costuma vir com um sintoma único. Usualmente, a pessoa vai apresentar diversos sintomas, né? O que a gente chama uma síndrome depressiva. Eu já vou falar. Então, assim, se for só um cansaço, uma exaustão, só isso, ok. Mas vamos ver o que mais está junto com isso, né? Então, porque a depressão, por exemplo, às vezes as pessoas têm uma visão leiga de que seria aquela pessoa que está deitada na cama, que não consegue fazer nada, que está largando o bebê, sabe, no berço chorando, que não toma banho, que fica no quarto escuro, enfim, um cenário muito ruim. Existem depressões assim? Existem depressões assim, mas é a minoria que é grave, é esse ponto, né? Então, na depressão, a pessoa pode ser, inclusive, até funcional, né? E na depressão da mãe, o que eu vejo na minha prática clínica, que é o convite agora para as mulheres olharem para si mesmas, é que, e que aconteceu comigo também, é que internamente eu sabia que aquilo não estava bom também. Era muito Uhum. constante, eu sabia que não estava bom, mas eu não podia falar aquilo com ninguém. Eu não queria que ninguém soubesse que aquilo não estava bom para mim. Então eu me arrumava, eu me maquiava, eu sorria nos lugares que eu estava, eu cuidava do meu filho super bem. É, As pessoas ao meu redor, meu marido não percebeu que eu estava deprimida. Meu ex-marido agora é psiquiatra. Ele não percebeu que eu estava deprimida. Até eu demorei também, porque também eu estava medicada com equilíbrio, que é aquele outro capítulo e tal, enfim. Então, na depressão, a mulher deve ter uma sensação de estar com o humor para baixo, entristecida. Travou ou não? Está para baixo, entristecida ou irritada, ou sem ter muito prazer nas coisas. É uma dificuldade mesmo de ter prazer, né? De ter prazer, de trocar afeto. Então, assim, a, além da, do humor rebaixado, é usual que a pessoa tenha uma dificuldade de sentir prazer na vida ou uma perda de interesse em coisas que antes ela gostava, né? Às vezes, na depressão da mãe, culpa pelo que não deu certo, culpa porque não é uma boa mãe, culpa porque enfim, tudo é culpa dela, né? Ela agia, uma falta de vitalidade mesmo. E tá travando? E é frequente ter.
que a gente tem que fazer aí? Oi, Em gente. tese, não é normal. Não é esperado. Voltou Ju, você tá agora aí? sim. Eu continuei meio falando. Então Eu tô tá. aqui, Então tá ótimo. tô Agora eu aqui. também tô. Vamos ver se a gente consegue terminar. O Instagram, gente, ele Tá. vai terminar a Eu fui nossa continuando live. falando. Agora? Ele vai terminar em 3 live. A gente tem 3 minutos, Ju. Queria que você falasse, Tá. além dessas dicas, né, que você deu a respeito de ritmo e tal, e essas maneiras de conseguir identificar um pouquinho o que está acontecendo. Algumas coisas aí que você falou, essas medidas não farmacológicas que podem nos ajudar, e que realmente muitas vezes elas ajudam muito e podem, enfim, sustentar um pouquinho mais. Agora, se a gente percebe, então, que isso está passando do ponto aí, tomando como pressuposto as medidas de identificação, hoje, mesmo diante da quarentena, Ju, você está atendendo online? Como que está sendo o seu atendimento aí para o pessoal que, sei lá, às vezes ficou em dúvida se está em depressão ou não, quer bater um papo com você? Como é que você está atendendo hoje? Tá. Então, eu estava dizendo do quanto que vários sintomas são comuns, né? E a gente tem um período, assim, se ao longo do último mês, dos últimos 15 dias a um mês, você perceber que não está legal na maior parte do tempo, já suspeita, né? Tem algumas escalas que a gente pode fazer, vocês podem mandar direct pro Instagram do Sentir Mulher, que a gente pode enviar essas escalas, são umas escalas que a própria mulher preenche, e se der uma pontuação maior do que 10, já é uma suspeita diagnóstica, alguém tem que avaliar, né? Então, quando tiver especialista, é bom um psiquiatra. No Sentir Mulher, tanto eu quanto a equipe de psiquiatras, a gente está atendendo online, sim. Nesse momento, a gente pode até atender primeira consulta online, que tem sido muito bom, porque a gente sabe que o nosso trabalho é realmente diferenciado, muito especializado nesse público, né? Então, os atendimentos online continuam normais. E é isso, para todas as mães, não só as pós-parto, né? Vamos tentar manter uma atividade física, seja com faxina, com yoga, dançando, sabe, correndo com os meninos. Isso é muito importante para a saúde mental, para o sono também, né? Vamos cuidar dos nossos ritmos de sono também, né? A gente que já é mãe de crianças maiores, mas também é importante. Enfim, acho que é mais ou menos isso. Não sei quanto tempo tem, mas, né? Vamos comer bem, vamos encontrar amigas. Se precisar, tem terapia online também. Tem grupos de mulheres online, que é uma forma super bacana de tornar mais acessível, né? Nesse momento em que todo mundo está com restrição financeira, né? E menos contatos sociais, grupos terapêuticos podem ser muito bacanas. A gente está apostando muito nesse modelo de cuidado, né? Que é quase uma intervenção, tem uma amplitude maior, né?
quase de saúde pública dentro de um Sim, nicho, né? Mas, assim, com certeza, não, sem dúvida. mulheres se olharem, se cuidarem, gente, porque o momento tá, se já é desafiador habitualmente, para quem tá em pós-parto agora, meu Deus do céu, tem que se cuidar assim muito, e se não tiver legal, se trata logo, porque a situação tá extrema. Né? Que É, não preocupa, pode continuar amamentando tranquilamente, livre demanda, não importa se é recém-nascido, sabe? Se é prematuro, se tiver indicação de tratar, tem que tratar. Tem que tomar remédio. Quando tem que tomar, tem que tomar. Eu